O Prêmio News está de volta para você nesta edição de sexta-feira, dia 9 de agosto. Chegamos ao fim de mais uma semana e a última edição da semana do Jornal Prêmio News. Obrigado pelo carinho, a preferência de sempre. Lembrando a você que acompanha a nossa programação pela NET ou TV Multimídia, que pode também nos acompanhar através da plataforma digital pelo redepremiotv.com.br. Todos os dias a TV trazendo assuntos importantes para ajudar no favorecimento do seu desempenho profissional, familiar, no seu dia a dia de toda a sua família. Neste terceiro bloco, nós estamos com a psicóloga Silvia Rezende, que vai falar sobre um assunto muito importante chamado ansiedade. Quem nunca teve vai ter, mas hoje em dia é difícil quem não tenha, né, Silvia? Bom dia. Na verdade, não é difícil. É uma questão, assim, todo mundo tem ansiedade, né? Todo mundo precisa da ansiedade. A grande questão é quando ela se transforma em patológica. Né? Porque assim, as pessoas não percebem que a ansiedade ela faz parte do nosso instinto de sobrevivência. Nós precisamos disso, né? Eu vou fazer uma prova, eu tenho que me preparar para algo que vai acontecer. A grande questão é quando isso começa a atrapalhar a minha vida. Muito bem. Né? E começa a fazer com que eu funcione ou pare de funcionar como eu preciso funcionar, né? Isso é verdade. Aí precisa de um certo cuidado. Agora, no dia a dia de hoje, muita coisa mudou, né? Depois da tecnologia, depois dos avanços, dessa globalização que a gente tem hoje, as informações chegando mais rápido. O que você traz, ou melhor, o que as pessoas trazem para você no seu consultório de casos mais frequentes ligados à ansiedade no seu problema? Uma das coisas que mais acontece é essa questão do desempenho profissional, né? Que efetivamente o que acontece nas empresas agora é medo do seu desempenho, medo de ser demitido, medo de acontecer uma série de coisas, né? Gerando uma ansiedade muito grande. Então as pessoas reclamam que elas não conseguem dormir, que elas têm sintomas físicos, a palpitação, aquele aperto no peito, sudorese, que elas têm dores pelo corpo, que elas apresentam muitos sintomas físicos. Às vezes elas vão até para o médico e fazem todos os exames. E aí o médico tem o diagnóstico de que talvez você esteja com uma ansiedade muito alta. Ou talvez você já tenha desenvolvido um transtorno de ansiedade, algo nesse sentido. Agora, eu concordo, a estimulação, porque hoje nós somos estimulados o tempo inteiro, né? É celular, é internet, é tantas coisas que nos estimulam que a gente não desliga mais, Henrique. Então, uma das coisas que eu trabalho muito com os meus pacientes é, nós somos uma máquina e nós somos feitos para ligar e desligar. Né? E uma das queixas mais frequentes é o sono, que as pessoas não conseguem dormir. Né? Elas vão além de ir dormir tarde, a qualidade do sono delas fica prejudicada e muitas vezes a pessoa acorda 3, 4 horas da manhã e não consegue mais dormir. Então, eu falo que o nosso corpo ele liga e ele não desliga. Uma das coisas que eu falo para os meus pacientes é que na hora de dormir, nosso celular precisa ficar desligado. Porque as pessoas dormem com o celular ligado e aí qualquer barulhinho de mensagem... É muito rápido, né? Parece que como uma bola a pessoa se impulsiona para ver o que chegou ali. E o que isso significa? Que ela está ligada. Exato. Que ela não está desligada dormindo, né? E todas as mensagens, o tempo inteiro, até pessoas que me relatam que elas têm que ler. Então eu falo que é uma fissura que a pessoa sente. Então, tocou o alerta de mensagem, ela não consegue dormir, ela fala, eu primeiro preciso ler a mensagem para depois dormir. Então eu falo que o cérebro, ele não desliga. Então a gente precisa aprender a desligar tudo isso, né? Então uma das coisas importantes é atividade física, né? Outra coisa importante é aprender a respirar, né? Porque uma das coisas que mais acontece é que por exemplo, o nosso impulso vem da raiva, do medo, e aí a gente faz com que ele apareça, não. Então a gente precisa aprender a gerenciar as emoções, né? Que é uma das coisas que nós não somos ensinados, Exatamente. né? A gente deveria ser ensinado de muitas coisas na escola, aliás, que a gente não aprende. Silvia, em que momento a pessoa percebe que ela deve procurar um profissional, que essa ansiedade dela já está se tornando uma patologia, como você bem nos disse? Uma das portas de entrada para essa questão de que a pessoa vai procurar ajuda é o cardiologista. Né? Porque a pressão dela aumenta, ela começa a sentir os batimentos cardíacos, então ela começa a perceber que o corpo dela começa a apresentar alguns sintomas. E mesmo, muitas vezes, quando ela vai ao médico, ela vê que
ela não tem nada, ela não tem nenhum exame detecta alguma coisa nela. E às vezes os próprios médicos falam, olha, você precisa ver como é que está o seu lado emocional. Mas algumas pessoas chegam ao consultório, não passando por essa questão médica, mas dizendo que elas já não aguentam mais. Que elas estão, assim, esgotadas. Não sabe se é ansiedade ou se é estresse, ou as duas coisas se As duas misturam, coisas, né? às vezes, estão juntas e, às vezes, elas caminham, assim... a pessoa muito ansiosa vai para um esgotamento. Que no meu consultório eu tenho um número grande agora de pessoas que procuram quando elas se sentem, assim, esgotadas. Então, elas não dormem, elas estão com irritação, nervosismo, elas não conseguem ter atividades prazerosas e elas não conseguem, às vezes, parar de trabalhar. Pois é. Né? Então, ela começa a perceber que aquilo tudo que está acontecendo com ela está fazendo com que ela não tenha uma vida, não tenha qualidade de vida. Então, aí muitas vezes a gente precisa explicar o que a ansiedade faz no corpo, ajudar a pessoa a ter técnicas para diminuir tudo isso, gerenciar todas essas emoções, ter a consciência daquilo que está acontecendo com ela, né? Fazer meditação, procurar yoga. Exatamente. E é isso mesmo que eu ia te perguntar agora, de que maneira que a gente consegue quebrar essa ansiedade que prejudica, né? Porque ela é natural. Perfeito. Então, nós precisamos da ansiedade, só que quando ela fica nos prejudicando, a gente precisa aprender a gerenciar tudo isso. Então, como a gente faz isso? Atividade física, viver o momento presente. Como é viver o momento presente? Então, nós estamos conversando, né, sobre multitarefas. Nós somos ensinados hoje a fazer milhões de coisas e a multitarefas. Então, eu falo que a gente nunca está no momento presente, né? A nossa cabeça está sentadinho no lugar, falando com uma pessoa tão longe ou pensando 15 mil coisas ao mesmo tempo, né? Então, estar presente é uma coisa que a gente aprende a fazer. Né? Então, o que eu estou fazendo agora? Então, eu começo com os meus pacientes com as pequenas coisas, né? Por exemplo, vai tomar banho. Presta atenção no cheiro do sabonete, na água. Traz a sua mente para aquele momento, né? Dá uma centrada, porque as pessoas às vezes têm a impressão de que uma meditação precisa ser feita naquele lugar, com você esvaziar a mente, né? Com aquele ar fresco. Não é a impressão que a gente tem que você precisa estar num lugar, não. Eu falo que o momento, a atenção plena, que é uma das coisas que mais está sendo usada agora para diminuição dessa questão do estresse e da ansiedade, faz com que você viva o momento presente, com que você consiga estar aqui e agora? E aí você diminui o seu sistema de alarme. Você para de querer controlar as coisas do lado de fora. Então, atividade física, cuidar da alimentação, atividades prazerosas, lazer. Você desacelerar é uma coisa super importante para a gente. Se desligar também, qualidade do sono. Né? Então, são pequenas coisas que a gente acaba não colocando no nosso dia a dia ou não percebendo quanto isso faz diferença. E é gostar de si, né? A gente esquece de trabalhar, porque tem a criança interior também, né? Aquela criança que quer receber presentes, que quer passear. A gente fica tão preocupado com a questão financeira, a questão de trabalho, de ser bom para tudo, mas para a gente mesmo, que deveria ser em primeiro lugar, acaba passando despercebido, né? Eu acho uma coisa super importante que você falou, cuidar de você. E esses cuidados são cuidados muito necessários, né? Porque você disse, olha, mora dentro de mim uma criança e essa criança precisa de cuidado. Preciso levar ela para passear, preciso cuidar da alimentação dela, preciso estar ali com ela, dar carinho, afeto, né? Se preservar de atividades que te esgotam, aprender a colocar limite, a falar não. A falar, olha, neste momento eu preciso ir para casa, por exemplo, no trabalho. Nesse momento eu preciso ver minha família. Né? Nesse momento, olha, eu tenho esse trabalho, amanhã de manhã eu faço. Né? Então, o limite é importante, essas questões todas que a gente vem falando, o sol, você passear, ouvir música, né? São coisas que a gente pode fazer, que eu falo que existem duas maneiras de você tomar um remédio para te ajudar nessa questão da ansiedade. Você pode ir comprar na farmácia, para alguns casos você precisa mesmo, quando é um transtorno, quando isso tomou uma proporção muito grande, né, estados mais depressivos e tudo mais, e o outro você pode fazer, que são as pequenas dicas que a gente falou hoje, porque a gente consegue fazer isso, né? Consegue meditar, consegue respirar pelo diafragma, consegue trazer essa calma, essa tranquilidade, gerenciar os nossos impulsos, perceber o que está acontecendo comigo, por que eu estou tão nervoso,
Por que eu tô com essa raiva? E o ditado é certo, né? Melhor prevenir que remediar. Com Quando a certeza. gente fala em remédio, obviamente que a gente já está na fase da remediação. Agora, Silvia, diz uma coisa para mim. Como que a gente trabalha a nossa cabeça quando a gente já sabe dessas coisas, a gente tem plena certeza do que tem que fazer e não faz? É porque nós temos uma resistência para isso, né? Então, a terapia nos ajuda muito a trabalhar tudo isso, né? A ter noção de tudo isso, essas atividades que a gente falou, né? E pensar na nossa saúde como um todo, né? Porque às vezes a gente não para pensar que a gente precisa da nossa saúde. A gente quer controlar as coisas todas aí fora, não é? Então, eu acho que hoje, com a modernidade, uma das coisas que mais acontece é querer controlar tudo. Né? Eu falo que a gente escaneia as coisas e você está fazendo alguma coisa aqui, já ouve um negócio ali, já faz alguma coisa nesse sentido. Então, nós estamos ligados o tempo inteiro. Exato. A gente se desliga da gente, né? Então, eu falo, respira, sabe? Trabalha esses sentimentos, distrai seus pensamentos, não fica ruminando coisas, porque não adianta ruminar pensamentos. Porque os pensamentos que são ruminados, eles podem trazer estados mais depressivos, pensamentos de catástrofe, não é? Distorções no que você pensa, né? Às vezes o problema, ele não tem a proporção que você está dando para ele. Né? Agora, como você se perde, fica muito complicado, né? Sem dúvida, até mesmo porque, como você bem disse, né, a gente precisa desligar um pouco. A frustração nasce na expectativa, e a nossa expectativa é de estar sempre com a mão na rédea ali, né? Quando sai um pouquinho, a gente já fica louco. É porque, na verdade, a gente acaba não aprendendo o equilíbrio e a conscientização, e você trabalhar tudo isso é que vai dar realmente... Qualquer coisa que acontecer externo não vai te abalar. Porque hoje, como nós estamos tentando controlar as coisas e somos multitarefas e a gente tem tudo isso, qualquer coisa que aconteça nos abala. A gente não consegue fazer esse equilíbrio. Então eu falo que eu sempre brinco com os meus pacientes. Às vezes a gente quer sair no sol, num dia ensolarado, no sol do meio-dia, e falar para o sol, para, e não vai incidir sobre a minha pele. Então eu falo que não. Que o que a gente tem que fazer? A gente tem que se proteger, porque o sol vai incidir. Agora, a nossa proteção vai fazer com que ele realmente nos queime ou não. Verdade. Que é essas coisas que a gente foi falando, né? São pequenas dicas que são proteção. Exatamente. Silvia, para quem quiser saber mais do seu trabalho, ligar para você, marcar uma consulta, agendar alguma coisa, como é que faz? Eu tenho várias clínicas em Osasco e é só ligar no 3699-4245 da Clínica Lares. Muito bem, o endereço? Tem vários endereços, eu vou dar só o da Rua Padre Damásio, número 181. É lá que você fica mais, né? Sim, é lá que eu fico. Muito obrigado, viu? Agradeço muito. Espero você mais vezes. Obrigada. Fala mais pra gente da ansiedade, de outros transtornos também, outras coisas, para favorecer o nosso progresso, né? Para ajudar no nosso dia a dia. Nós precisamos, né? Sucesso, viu? Obrigada, até mais. Muito bem, esta foi a edição desta sexta-feira do seu jornal Prêmio News, sempre em 3 edições para você. Tem de manhã, à tarde e à noite. Além do nosso jornal, acompanhe também toda a grade de programação da emissora, sempre feita com muito carinho para você, ok? Um excelente fim de semana e a gente se vê por aqui. Até lá!